Irmãos, nós estamos falando este mês sobre oração. Pastor Alexandre começou o mês falando sobre esse tema. Domingo passado eu já também trabalhei um pouco sobre esse tema e hoje eu vou continuar fazendo isso. Primeiro, irmãos, para despertar a igreja para esse tempo de oração. Há um livro escrito que a oração move o mundo. E Deus deixou esse meio de graça para que nós, enquanto agentes de Deus, pudéssemos a cada momento, aonde estivermos, trazendo a vontade de Deus através da nossa conversa com o Senhor. E hoje nós estamos, irmãos, precisando de homens e mulheres que tenham esse discernimento. É uma pena, mas uma pena mesmo, a igreja presbiteriana não despertar para isso. Porque nós temos a melhor teologia deste país, irmãos. Mas nós achamos que a nossa teologia é o suficiente. Se há uma igreja que não é movida para orar, essa igreja chama-se Igreja Presbiteriana. Como nós somos débeis com relação à oração. Como não nos atrai essa ferramenta tão fantástica que Deus deixou para cada um de nós. Claro que eu estou falando isso quando nós nos tratamos de coletividade. Mas eu não tenho dúvida que lá na sua casa também é desse jeito. Porque quando nós somos despertados pela oração, nós estamos ligados a todos os movimentos que se fazem em direção a isto. Por isso, irmãos, nós pastores, neste mês, estamos tentando trazer ao coração da igreja essa necessidade. E eu tenho certeza que isso só acontecerá se o Espírito Santo de Deus mover o seu coração. Oração não tem como você laçar o camarada e trazê-lo para orar. Não tem como o pai puxar o filho para vir orar. Isso não existe. Oração é quando eu me rendo a esta necessidade e a esse instrumento fantástico de Deus para a vida da igreja e para a vida de cada um, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu quero registrar aqui o meu pesar de a Igreja Presbiteriana de Araraquara não ter um empenho tão grande com relação à oração. E quinta-feira passada era para ter uma reunião de oração pelo coral. Parece que teve 2 pessoas. Isto é lamentável. Lamentável. Porque há na igreja vários grupos, vários horários, vários dias. E são pessoas de ministério. O ministério, o coral é um ministério, irmãos. E ministério no corpo de Cristo que não ora, vai ser igualzinho que nós vamos ler agora. Não vai conseguir fazer nada. Pode fazer movimento qualquer um faz. Evento, qualquer um faz evento, irmãos. Agora, esse mover de Deus, transformando vidas, dando novo direcionamento, proporcionando-lhes realização espiritual
Isso só vem de uma intimidade com Deus. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Eu quero ler com os irmãos 2 textos hoje. O primeiro texto é para chamar-nos à necessidade da oração. O segundo texto é para ensinar-nos a necessidade da oração. E o primeiro texto encontra-se em Marcos capítulo 9, do verso 14 ao verso 29. Esse eu vou ler, os irmãos vão ficar sentados. Depois o outro, os irmãos vão se colocar em pé e nós vamos ler juntos. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado ao fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. O contexto desse texto, irmãos, é que Jesus estava descendo no monte da transfiguração.
Jesus levou para um tempo especial com ele a Pedro, João e Tiago. E enquanto Jesus foi com esses 3 discípulos ao monte para orar, os serviços do ministério estava nas mãos do restante dos discípulos. Jesus tinha afastado um pouco para orar com Pedro, João e Tiago. Mas os representantes de Jesus ficaram lá embaixo, onde a vida estava acontecendo, para fazer acontecer as realidades espirituais. E lá embaixo, alguma coisa estava acontecendo. Havia uma discussão teológica. O que o texto nos mostra é que havia uma discussão teológica num primeiro momento. Os escribas estavam discutindo com os discípulos acerca de alguma coisa que estava acontecendo. E aí a multidão começou a se aglomerar em torno daquela discussão. Claro que o texto não traz quais os pontos discutidos. Mas lendo o texto sagrado, nós descobrimos que o ponto era que havia uma criança, um jovem, possuído pelo inferno, pelos principados, pelas potestades, e que isto era uma opressão maligna sobre ele, e que isto acontecia desde a sua infância. E esse pai estava à procura de ajuda. E esse pai levou no lugar certo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o que parece é que tentaram fazer alguma coisa e não conseguiram fazer absolutamente nada. E aí, quando não se consegue fazer absolutamente nada, chama-se para uma discussão teológica. Quando a realidade espiritual não acontece, nós chamamos para uma discussão teológica. Cogitamos a possibilidade de que aquilo não seja de fato a vontade de Deus para disciplinar a família. E aí todo tipo de teorias surgem nas discussões. Mas Jesus desce. E a presença de Jesus muda o ambiente. O texto diz que eles ficaram surpresos com a presença de Jesus. Toda a multidão se surpreende com a chegada inesperada de Jesus. Aí Jesus pergunta: o que vocês estão conversando aí? Aí aparece o pai. Os escribas não falam nada. Os discípulos não falam nada. Apenas o necessitado aproxima-se de Jesus e despeja-se diante de Jesus a sua dor, a sua necessidade. E ele diz que o problema do seu filho é um problema espiritual. E que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ali representada pelo colégio apostólico, não pôde fazer absolutamente nada. E ele pergunta: se o senhor pode fazer alguma coisa, faça alguma coisa por mim.
A igreja, não tendo poder para fazer, leva as pessoas a questionar o poder do Deus dessa igreja. Essa pergunta aqui não tem nada de maliciosa, é que o coração desse homem, que estava tão crente quando veio à igreja, agora já não está tão crente quanto estava. O tanto é que ele pergunta se Jesus pode fazer alguma coisa. O tanto é que ele pede para Jesus o ajudar na sua falta de fé. Porque num primeiro momento ele veio com toda a carga. Aí deram bribada no menino, pisar no pescoço do menino, jogaram o menino no chão, falaram em nome de Jesus, falou em línguas, falou um punhado de coisas, nada aconteceu. Espernearam, gritaram, falaram hebraico, em grego, aramaico, e nada aconteceu com aquele menino. Aí Jesus vem e com a única palavra, o texto diz, e ordena ao espírito mudo e surdo que abandone o menino e não volte nunca mais. O menino cai no chão como morto. Porque a vida daquele menino, desde a infância, era uma vida movida pela malignidade. Ele não conhecia outro estilo de vida, a não ser a vida gerada na sua vida pelo inferno. Aí Jesus, a nova vida agora, estende as mãos e o levanta. Os discípulos ficaram confusos, porque eles não puderam fazer a mesma coisa. Porque eles não puderam, com aquela casta. Porque eles foram ineficazes. Por que que eles falharam quando com uma facilidade tremenda Jesus chega, pergunta quanto tempo, o diabo esperneia porque ele sabe que a presença de Jesus é o final da sua ação na vida daquela pessoa, daquela criança. Por que que Jesus respondeu eficazmente com tanta rapidez? Eu imagino, irmãos, que aquele grupo do colégio apostólico queriam ir para casa. Queriam ficar a sós com Jesus. Porque havia martelado na cabeça deles essas perguntas e muitas outras. A vergonha de ser o representante de Jesus ter deixado sob a responsabilidade deles, e eles não darem conta do recado. Aí quando chega em casa, envergonhados de perguntar em público, diz-nos o verso 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular. Olha, como isso aqui é significativo. Nós temos que saber o segredo desse negócio. Se nós vamos representar a Jesus, nós precisamos saber o segredo desse negócio. Então eles perguntam imediatamente, logo que entraram em casa, perguntam a Jesus, por que não podemos expulsar esse demônio? Senhor, onde está a nossa falha? Senhor, onde nós precisamos corrigir para representá-lo bem, para trazermos liberdade aos cativos, para proclamarmos o poder do teu reino,
para anunciarmos as boas novas de libertação a todas as pessoas. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo não escolhe o que vai bater na sua casa. Enquanto nós estamos indo, Deus quer usar-nos. Então, Senhor Jesus Cristo, qual o segredo? Aí Jesus responde: esse tipo de casta só pode sair através da oração. O jejum é um sistema litúrgico dos judeus. O inferno não vai te dizer que vai aparecer lá na esquina a semana que vem. E aí você precisa jejuar. Mas Jesus enfatiza: não pode sair sem oração. Há algo, irmãos, peculiar nesse texto que chama a minha atenção. Você percebeu algo estranho nesse texto? Quando Jesus ordena ao espírito maligno para retirar-se do menino, ele não ora. Ele simplesmente ordena ao demônio e o demônio o obedece. Não há nenhuma oração nesta voz de comando. E não há nenhuma oração durante esta voz de comando. Sem dúvida nenhuma. Os discípulos tinham feito a mesma coisa. Da mesma maneira, sem qualquer resultado. Então, o que ele queria dizer? O que Jesus queria dizer aos discípulos? Que esse tipo só pode sair através de oração. Nós não o vemos orando aqui. Nesse momento, nós não vemos o Senhor Jesus Cristo orando. Mas o que Jesus Cristo quer dizer, irmãos, é que ele, Jesus, foi eficaz porque ele tinha construído uma relação de oração profunda com o Pai. E que os discípulos tinham sido ineficazes porque eles não tinham feito exatamente isso. E eu quero afirmar, irmãos, aqui nesta noite, em nome de Jesus, que nós cristãos somos ineficazes simplesmente porque nós não oramos como deveríamos orar, e nós não oramos o quanto nós deveríamos orar. Somos ineficazes porque nós não construímos uma relação de oração com o Pai, profunda, inabalável, robusta. Falhamos, presbiterianos, porque nós não temos a cultura de oração. Não temos. Não temos, a menos que a desgraça abata a nossa casa. Aí vira crentaço. A menos que é uma suspeita de câncer e que você está aguardando o diagnóstico. A menos que uma desgraça abata a nossa casa. Aí nós nos tornamos fervorosos na presença de Deus. Mas nós não temos uma cultura para fazermos isto.
Vamos abrir, irmãos, o nosso segundo texto. Lucas, capítulo 5. Verso 15 e 16. Agora sim, vamos colocar em pé para lermos juntos esses dois versículos. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 5, 15 e 16. Porém, o que se dizia a seu respeito, todos juntos, irmãos. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Pode assentar, queridos. Quais as prioridades de Jesus, irmãos? Quais as prioridades de Jesus? No início do ministério público de Jesus, as multidões de pessoas viram até ele, vieram para encontrar uma palavra poderosa, vieram para encontrar cura para as suas enfermidades, bons motivos, legítimos motivos, ouvi-lo e serem curados por ele. Até porque esta é a missão declarada de Jesus. Quando ele chega na sinagoga, ele pega o livro de Isaías e abre no livro de Isaías e diz que ele viera para fazer isso, para curar as pessoas, para anunciar a vinda do reino de Deus, para libertar aqueles que eram cativos. Há tanta coisa a ser feita, o suficiente para mantê-lo ocupado às 24 horas por dia, todos os dias da semana, e todas as semanas do mês, e todos os meses do ano. Mas Jesus priorizou a oração. Ele se retirava com frequência para lugares solitários para orar, para construir aquela relação profunda com o Pai em oração, para ter um colóquio espiritual com o seu Pai, apesar das imensas demandas do seu ministério. Jesus faz o seu tempo para orar, por causa das imensas demandas sobre ele. Jesus tira um tempo para estar com Deus. Jesus sabia que precisava orar para fazer o que tinha que ser feito, irmãos. Sem oração, o que Deus quer que seja feito, primeiro, não será feito, e muito menos nós iremos perceber que aquilo precisa ser feito. Porque tanto a necessidade do que precisa ser feito, quanto aquilo que precisa ser feito, virá a partir do momento da minha intimidade com Deus, porque é Deus que sabe o que precisa ser feito e o que será feito. Então, quando eu estou em intimidade com Deus em oração, eu sei o que precisa ser feito. E tenho, através dessa comunhão com Deus, a autoridade para fazer o que precisa ser feito. Jesus estava cercado por necessidades reais, irmãos.
pessoas famintas pelo Evangelho, cansadas de ouvir lorotas, balelas, coisas sem realidades que não traziam vida para a vida delas. Porque elas ouviam Jesus e ficavam admiradas do poder, da sabedoria que emanava do coração de Jesus Cristo. Por isso elas vinham para ouvi-lo. Pessoas desesperadas como esse pai que tinha ido em todos os lugares, buscado todos os recursos, mas não havia encontrado ninguém que pudesse fazer alguma coisa por ele. Necessidades legítimas e reais. Mas a menos que ele orasse, ele sabia que iria se tornar ineficiente quanto os seus discípulos. Presta atenção, irmãos. Jesus sabia que a menos que ele orasse, ele se tornaria tão ineficiente quanto os seus discípulos. Em meio a isso, Jesus faz uma escolha. Ele poderia muito bem ter dito o seguinte: olha, pessoal, eu estou muito ocupado, vocês estão vendo muitas pessoas que estão aqui à minha volta, eu estou muito ocupado para orar. E nós, irmãos, Igreja Presbiteriana, acharíamos razoável esta colocação e esta afirmação de Jesus. Como nós fazemos aqui, irmãos. Pastor, sabe por que eu não venho à escola na reunião das 7? Porque aí você, não, tudo bem, trabalho e tal. Pastor, sabe por que eu não venho na noite? Não, tudo bem, eu sei cansado e tal. A gente acha razoável. Nós nos justificamos e nos apoiamos com aqueles que apoiam a nossa justificativa. Jesus poderia ter dito isto e seria até aceito. Mas de fato Jesus percebe que ele é muito ocupado para não orar. Jesus percebe que é muito ocupado para não orar. Irmãos, se nós não orarmos, nós não vamos chegar lá com eficiência. Nem nas nossas vidas pessoais, muito menos quando trombamos com alguém que precisa de discernimento, com alguém que precisa de alguém que tenha estado com Jesus. Quanto mais ocupado, mais você precisa de orar. Muitos e muitos irmãos, durante a história, entenderam, perceberam isto e começaram a fazer isso. Martim Lutero, irmãos, é o nosso exemplo clássico. Olha o que ele diz: eu tenho tanta coisa para fazer que passarei as primeiras 3 horas do dia em oração. Será que nós um dia vamos nos aproximar, irmãos, de algo semelhante a isto? Porque ocupado todos nós somos. Agora, orar, nem todos nós. Lucas, irmãos, enfatiza que Jesus Cristo priorizava a oração. Lucas é o evangelista que mais dá ênfase a esse tempo de oração de Jesus.
Não sei se é alguma coisa de médico, se é alguma coisa de historiador, ou se é algo dele ser muito crente. Mas ele relata que Jesus orou no seu batismo, ele relata que Jesus orou na noite antes dele escolher os discípulos, ele relata que Jesus orou quando na confissão de Pedro, dizendo que ele era o Cristo, relata que ele orou no Monte da Transfiguração, ou enquanto ele orava, ele foi transfigurado. Ele ensina que mostra que Jesus ensinava aos seus discípulos a oração como paradigma de uma aproximação correta diante do Senhor. Ele mostra-nos que Jesus orava a todo tempo e em todo lugar, que Jesus orou no Getsêmani, que Jesus orou na cruz por 2 vezes. E Jesus faz a sua última oração: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ah, queridos, uma das coisas que eu aprendo com Lucas é que para eu morrer bem, eu preciso de ter uma vida de oração. Para chegar naquele final e dizer para quem quer que esteja ao meu lado, dizer assim: eu já estou indo embora. Não vai não. Doutor Fábio vai chegar, não, pastor tal, não. Não, doutor Fábio, pode ficar tranquilo, meu irmão. Eu já estou indo mesmo. Não há mais recurso. O Senhor cuidou de mim até aqui. Agora o Papai do Céu vai cuidar de mim. Mas como que o Senhor sabe disso? Ele acabou de me contar que eu estou atravessando o rio. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, ficou claro que Jesus Cristo dependeu totalmente da oração. Pelo menos para mim isso é claro. E a minha pergunta é, irmão, se o próprio Filho de Deus precisava orar, quanto mais eu e vocês? Quanto mais a Igreja Presbiteriana de Araraquara e a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu li um livro, irmãos, e releio esse livro. É do Stephen Covey. Ele tem 2 livros. Mas esse livro que eu quero dizer agora é os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Quem já leu esse livro? 1, 2, 3 lá atrás. Mais alguém? Puxa vida. Leia a Bíblia, mas leiam também esse livro. Esse livro é muito bom para a gestão pessoal do tempo. E eu quero colocar aqui um quadro que ele colocou, e você pode ver isso depois, quando você for ler esse livro. Esse livro me ajudou muito, irmãos. Muito, mas muito mesmo. Porque a igreja é uma grande família. E, às vezes, eu não posso suprir todas as necessidades da igreja. Eu tinha um conflito muito grande quando eu comecei o meu ministério. E por isso a Simone não tem boas recordações do início do meu ministério. A minha segunda-feira não existia. Parece que a segunda-feira que todo mundo sabia que eu estava em casa, aquela era o pior dia da semana. Era o dia que nós íamos almoçar 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Não tínhamos liberdade, não tínhamos tempo para sair de casa. E muitas recordações ruins a Simone tem do início do meu pastorado. E eu achava que eu precisava correr e que não tinha como priorizar as coisas.
Mas claro que a bênção é que ao passar do tempo você vai aprendendo. E esse livro me ajudou muito. Por isso que eu leio várias vezes. Está lá em casa, não me empresto. Não me empresto. E quem veio na escola dominical sabe por que eu estou falando isso. Os que não vieram estão achando que o pastor está muito sem educação. Mas o que ele faz? O que o Covey faz? Ele tem um quadrante. Nesse quadrante, ele divide esse quadrante maior em 4 pequenos quadrantes. E ele coloca no primeiro quadrante, quadrante número 1, ele coloca assim: aquelas coisas que são urgentes e importantes, como crises, prazos, reuniões, etc. Aí você coloca aquelas coisas, telefonema de madrugada, esse negócio está aí, está mal, foi atropelado, aquela coisa urgente. Urgente e importante. No segundo quadro, ele coloca aquelas coisas que são importantes, mas não são urgentes. Por exemplo, planejamento, preparação, desenvolvimento e várias outras realidades. No terceiro quadro, são as coisas urgentes, mas não são importantes. Interrupções, aquelas reuniõezinhas sem muito significado, aquele negócio de jogar a conversa fora, que nós vamos fazer, não, só para reunir. Então, os irmãos que trabalham sabem que às vezes isso acontece. Em quarto lugar, ele coloca aquelas que nem são urgentes, nem são importantes. As coisas triviais, as trivialidades da vida, televisão, esse desperdício de tempo. Mas a grande observação de Covey é que as pessoas altamente eficazes, elas passam muito mais tempo no quadrante 2. Essas pessoas passam de 20% a 30% ou mais do seu tempo no quadrante 2, que é preparando, planejando e se desenvolvendo as coisas que são importantes, mas não são urgentes. Irmãos, planejar, preparar, prevenir, não é fácil. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque a primeira coisa que nós precisamos aprender a dizer é não para um montante de coisas urgentes. Primeira coisa que a gente precisa aprender. E dizer não, um pastor dizer não. Não. Desculpe, irmãos. Um pastor dizer não, não é fácil. Porque todos vocês gostariam de ouvir um sim meu. Para o que der e vier. Para empurrar carro, para fazer mudança, para ligar chuveiro, para consertar secador de cabelo. Não, tem alguns que eu faço isso aqui. Mas gostariam de saber, de querer que um sim meu. Mas nós precisamos aprender a dizer não, a fim de conseguirmos tempo para fazermos coisas que só poderiam ser adiadas indefinitivamente. Ou seja, coisas importantes que não são urgentes. Irmãos, em Lucas, capítulo 5, verso 15, é exatamente o que eu vejo Jesus fazendo. Oração, irmãos,
é uma atividade do quadrante 2. Sabemos que é importante, mas não nos parece tão urgente assim. E por isso que nós tiramos a oração de foco das nossas vidas. A menos que a situação a torne urgente. Mas aí, irmãos, você não vai ter a intimidade. Aí você vai ter que correr atrás de alguém que tenha intimidade, que construiu esse colóquio com Deus. Porque senão, não será trazido à sua vida, à situação, aquilo que Deus quer que aconteça. Mas Jesus Cristo não tirou a oração de foco. Às vezes, irmãos, e sempre, Ele rejeitou as demandas urgentes simplesmente para investir na oração, irmãos. Olha aqui, a multidão vai até onde Jesus está, faminta de ouvir a palavra do Senhor, com enfermidades urgentes para serem curadas. E Jesus sai de lá e vai orar. Ah, se o pastor fazer um negócio desse, vocês vão mandar ele embora. Para que eu quero um pastor quando eu preciso dele e está orando? Ah, não se iluda. Dá para ouvir esse negócio? Pode ter certeza disso que dá para ouvir. Por que eu quero manter um pastor que quando eu preciso dele, toda vez que eu ligo lá, Simone fala que ele está orando? Para que eu quero um pastor desse? Tem gente quando a Elda fala, ele não pode te atender, fica com raiva e não quer que atende mais. A Elda diz, minha querida, meu querido, olha, essa semana ele não pode. Ah, então não precisa mais não. Se não pode hoje, não precisa mais não. Já ouviu isso, Elda? Claro que já. Jesus Cristo deixou a multidão com as suas urgências para trabalhar a sua prioridade. Jesus escolheu lugares solitários para estar com o Senhor, para conversar com Deus. E Covey, irmãos, no seu livro nos desafia a identificar uma atividade do quadrante 2 que nós sabemos ter sido negligenciada em nossa vida, que se bem feita, vai causar um impacto significativo em nossa vida pessoal e na vida de outras pessoas. Lucas nos desafia, através da palavra do Senhor, a priorizarmos um tempo com Deus. Eu sei que você anda muito ocupado, querido, para não vir na reunião das 7 horas da manhã. Eu sei que o coral estava muito ocupado quinta-feira e não pôde vir na reunião que o pastor Alexandre preparou para estar aqui e dirigir. Mas isso é questão de prioridade. Jesus priorizou a oração. Eu tenho mais, irmãos, mas eu vou parar aqui. Domingo que vem nós vamos falar sobre o padrão de oração de Jesus, nesse mesmo texto. Mas eu queria que nós fôssemos para casa comprometidos em orarmos, irmãos. Eu percebo que essa igreja tem um potencial tão grande, irmãos. Não sobre as costas dos pastores, mas sobre as costas da própria igreja.
e a igreja está sendo ineficaz. Essa igreja é fantástica em várias áreas. Várias áreas, essa igreja não deixa a desejar nada mesmo. O carinho dessa igreja para o corpo pastoral dessa igreja é fantástico. Se outros pastores passaram por aqui e tiveram problema, esse grupo pastoral hoje, esse colégio pastoral hoje, a começar de mim, que já estou com quase indo para o 13º ano junto com os irmãos. Vocês são fantásticos, abençoadores. É um prazer pastoreá-los e dizer que vou aposentar aqui. Para a festa, como vocês são fantásticos. Não há fartura maior do que as festas que esta igreja promove. Eu tenho sempre falado com o pastor Alexandre. E comecei a falar com o pastor Almauri. Quando o senhor puser o paletó, ele começar a apertar, deixa de ir às festas. Ou vá às festas e corra antes de oferecer o salgadinho. Vocês são fantásticos para isso. Mobilizar para fazer algumas coisas, os irmãos são fantásticos. Para contribuir, irmãos, essa igreja é fantástica na contribuição. Tudo quanto nós temos feito pela fidelidade dos irmãos. Irmãos, o projeto Bet Shalom já recebeu mais de 70 mil reais de ofertas. Tem irmãos dessa igreja que deram 20 mil de oferta, irmãos que deram 10 mil de ofertas, irmãos que já deram 5 mil de ofertas, irmãos que já deram 3 mil de ofertas. Vocês são fantásticos enquanto doadores. Mas a oração está ficando para trás. E aí, irmãos, nós vamos cair naquela, já que está na mídia o Papa, nós vamos cair naquela lá da história, lá atrás. Quando um dos pais da igreja chegou perto do Papa e disse o seguinte. Aliás, quando ele chegou perto do Papa, o Papa mostrou para ele toda a riqueza do Vaticano. E disse para ele o seguinte: agora a igreja não precisa dizer mais que não tem prata e nem ouro. Veja tudo aqui. E o Estado do Vaticano é riquíssimo. E aí o pai da igreja olhou para o Papa e disse o seguinte: é verdade, minha santidade. Mas a igreja também não pode dizer ao aleijado: levanta e anda. Tem o ouro e tem a prata, mas perdeu o poder. Perdeu o poder. Porque esse poder, irmãos, ele é conseguido na presença de Deus. Você pode vir aqui cantar, ouvir, pode gostar, pode comer pão, tomar vinho, participar do coral, do conjunto. Se você e eu não estivermos em oração na presença de Deus, isso não vai acontecer nas nossas vidas. Oração, queridos. O desafio do corpo pastoral e do conselho da igreja, essa igreja. Vamos experimentar esse ano de 2013 em oração. E aí os irmãos vão ver o que Deus vai fazer conosco. Porque Ele já está fazendo com alguns só orando. Não vai precisar fazer força, irmãos. As coisas de Deus não precisam de serem peso.
elas vão acontecendo. Uma leveza. Você só vai autorizando. Você só vai dizendo, seja feito em nome de Jesus, que assim seja, e a coisa vai acontecendo. É tão fácil quanto isso, irmãos. Mas nós precisamos de priorizar. Vá e mude a sua agenda. Deixe de correr atrás do urgente. Corra atrás do importante. Jesus Cristo deixou as pessoas doentes e as famintas para ir orar. Não há cura, irmãos, sem esse colóquio com Deus. Não há pregação, irmãos, sem um tempo com Deus. Não há ministração da palavra de Deus sem termos estado com o Senhor. Seria um discurso apenas. Não impacta a vida de ninguém. Priorize, querido, o seu tempo de oração. A começar de hoje. A começar de hoje. Vamos cantar, irmã Celi. Vamos cantar o hino 127. Bendita a hora de oração. Na verdade, a gente não deveria estar cantando bendita a hora de oração, porque a gente não passa tanto tempo assim na presença do Senhor. Bendita a hora de oração, que acalma o aflito coração, o qual, por meio de Jesus, ao Pai suplica auxílio e luz. Em tempos de cuidado e dor, refúgio tenho em meu Senhor. Vamos cantar, irmã Celi.
é do Himnólogo, dizendo: lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração. É claro que eu não vou lembrar do tempo em que nós orávamos aqui, mas eu sei que a comunhão que eu vou sentir ao estar próximo do Pai será semelhante à que eu sinto hoje quando eu oro a Ele. Só que eu tenho no coração que será mais intenso esse negócio. Será mais forte. Porque nós não teremos mais empecilhos. A presença do Senhor será plena e o nosso coração pleno diante dele.